vidas ao Senhor, porque tu és o único Deus vivo. Os outros ídolos, fabricados pelos homens, eles têm olhos, mas não veem. Mas o Senhor nos conhece, porque nós somos as tuas ovelhas. O Senhor continua conosco. Nós te pedimos, nós te agradecemos. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Quero passar a palavra ao seminarista. Meus irmãos, boa noite. Graça e a paz. Peço que a amada igreja abra comigo Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5. Daremos continuidade à nossa exposição do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versos 38 a 42. Mateus 5, 38 a 42. Assim diz a inerrante palavra de Deus. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Até aqui, meus irmãos, a palavra de Deus. Meus irmãos, nos Estados Unidos, houve um homem chamado Gary Ridgway, conhecido como o assassino de Green River. Esse homem recebeu esse nome porque as suas 5 primeiras vítimas foram jogadas em um rio. E esse rio tinha o nome por Rio Verde. Por isso ele recebeu esse apelido, assassino de Green River. Ele foi sentenciado por 49 assassinatos. As suas vítimas eram todas mulheres, muitas delas adolescentes. Foram todas enforcadas por ele e brutalmente mortas. Isso aconteceu na década de 1980 a 1990. E no dia do seu julgamento, uma coisa muito interessante que acontece nos Estados Unidos é que eles abrem para júri popular e as pessoas que foram prejudicadas de alguma forma podem ir nesse julgamento e falar coisas ao que está sendo julgado. E as pessoas que tiveram vítimas nas suas famílias disseram algumas frases. Algumas delas são: eu odeio você. Eu gostaria que você queimasse no inferno. Eu desejo que você tenha uma morte sofrida, cruel e lenta. Essas são algumas frases que as pessoas que foram, de alguma forma, prejudicadas por esse assassino, disseram a ele. Entretanto, uma coisa interessante acontece. Um cristão aparece naquele momento. E o cristão fala acerca da sua perda. O assassino havia matado a sua filha. E esse cristão diz o seguinte para esse assassino: você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, perdoar. E ele diz: você está perdoado. Irmãos, o que leva alguém a reagir com amor, bondade, misericórdia, generosidade para com alguém que matou a sua própria filha? Como que alguém reage dessa forma? Somente alguém que crê em Cristo. Somente alguém que rendeu toda a sua vida ao Senhor pode reagir com misericórdia a alguém que lhe faz mal. Essa é a reação de Cristo. Essa é a reação que Cristo espera de nós também, os seus discípulos. É disso que Cristo está falando nesses versos que nós lemos. Cristo quer que nós tenhamos uma reação de amor para com o próximo, mesmo que o próximo seja um perverso. Meus irmãos, eu quero lembrar-vos de que Cristo já tem falado de muitos mandamentos no Sermão da Montanha. Na última mensagem, Cristo falou acerca dos juramentos. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos.
Lembrem-se que os escribas e fariseus montaram um esquema de conseguir burlar a lei de Deus. Eles fizeram um mecanismo para quebrar um juramento. Eles tinham juramentos mais sérios e juramentos menos sérios. Eles diziam assim: se alguém jurar pelo templo, isso não é nada. Ou seja, alguém que jurou pelo templo pode descumprir as suas promessas, pode não seguir o seu juramento. Mas eles diziam: se alguém jurar pelo ouro do santuário, pelo ouro do templo, então a pessoa deve cumprir os seus mandamentos, os seus votos, na verdade. Então vejam que eles criaram um sistema. Se alguém jurasse pelo santuário, a pessoa não precisaria cumprir os seus votos. Mas se ela jurasse por uma coisa tida como sagrada, então ela precisaria cumprir os seus votos. E Cristo mostra que o juramento fútil desonra o nome de Deus. Os cristãos não podem fazer qualquer tipo de juramento. Há juramentos que são lícitos a nós. Nós fazemos juramentos e votos. Fazemos juramentos quando nos casamos. Fazemos juramentos na profissão de fé. Os pais fazem juramentos na ocasião do batismo. Então, a nossa vida toda é regida por juramentos. Mas a nossa palavra, o nosso trato para com o outro, deve ser de honestidade e integridade. Cristo mostra que o sim do cristão deve ser sim. E o seu não deve ser não. Cristo está ensinando que a palavra do cristão deve ser tão honesta ao ponto que ele não precise ficar utilizando artimanhas para que a sua palavra tenha credibilidade. É o mesmo que nós dizermos para o outro: olha, eu estou usando uma camisa verde, eu juro por Deus. Não, eu não preciso, eu estou usando uma camisa verde. É isso, a minha palavra basta, eu sou honesto. Cristo está combatendo esse espírito de querer dar credibilidade à palavra usando outros mecanismos. E agora Cristo fala sobre vingança. Vingança. E é isso que nós falaremos a respeito nesse sermão. Meus queridos, nós vivemos em um mundo perverso. Essa é a verdade. Os homens são perversos. Os homens são maus. Mas Cristo espera uma reação a esses perversos. Nós temos que reagir de uma determinada forma. Nós não agimos como o mundo age. Nós agimos diferente. E Cristo nos mostra, por meio de 4 ilustrações, como nós devemos reagir ao perverso. A primeira coisa, irmãos, que eu quero ver com vocês: como reagir aos perversos. Cristo mostra: não revide os insultos. Não revide os insultos. Vejam os versos 38 a 39. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Meus irmãos, eu compreendo que esse é um dos textos mais mal interpretados pelas pessoas. Até mesmo os não crentes gostam de usar esse texto que nós lemos, dizendo que Cristo está estabelecendo o pacifismo. Olha, os cristãos não devem fazer nada. Diante das injustiças, diante das agressões, os cristãos devem se fazer como bobos. Cristo não está ensinando isso. Cristo não está estabelecendo o pacifismo absoluto. Diante das injustiças, nós não devemos ficar calados. Cristo não está falando sobre isso. Cristo está falando sobre outra coisa. Um dos erros ao se interpretar essa passagem é aplicar o que Cristo está falando aos relacionamentos à esfera pública. Cristo não está falando sobre o dever do Estado. Cristo não está falando sobre o dever da polícia, como nós temos hoje. Ele está falando sobre os relacionamentos, o trato de um para com o outro. Cristo está estabelecendo, então, os parâmetros para os nossos relacionamentos. Ele não está falando sobre questões públicas. É por isso que Cristo, no próximo texto, diz que os cristãos devem amar os seus inimigos. Cristo está falando desse assunto. A vingança está embutida no assunto amar o inimigo. Cristo fala de um mandamento que não está nos 10 mandamentos. Se vocês notaram, Cristo até agora falou de muitos mandamentos que estavam nos 10 mandamentos. Ele falou sobre os juramentos, ele falou sobre o adultério, falou sobre o homicídio. Mas agora ele trata de um mandamento que, é claro, está na Bíblia: olho por olho e dente por dente. Nós conhecemos isso como a lei do talião, ou a lei da retaliação. Esse é o princípio, irmãos, de que a punição seria proporcional à ofensa. Então, se alguém te ferisse no olho, a pessoa teria que ter o seu olho vazado, ou o seu olho ferido.
Se o seu braço foi ferido, a pessoa deve ter o seu braço ferido. Porque esse princípio está fomentando a justiça. Nada mais justo. Se alguém te feriu dessa forma, ela recebe o mesmo. Se a pessoa fez isso a você, ela não recebe mais nem recebe menos. Ela recebe exatamente aquilo que ela deu a você. E Cristo está falando, olha, vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Não há nada errado aqui. Mas Cristo está combatendo uma falsa interpretação dos escribas e fariseus. Esse estatuto, meus irmãos, tinha por finalidade reduzir os excessos. Eles gostavam de ir além. É como as crianças fazem hoje. A gente não precisa ensinar uma criança que se ela leva um tapa, ela tem que dar um mais forte. A gente já aprende isso desde criança. Quando alguém nos bate, a nossa reação é o quê? De bater mais forte. Então, esse estatuto de olho por olho, dente por dente, visa coibir, reduzir esse instinto de vingança. Então, a lei proibia que alguém fizesse algo além daquilo que era justo. Podemos lembrar na história, Lameque, um homem ímpio. Gênesis 4, é dito que ele fere alguém, ele mata alguém, porque essa pessoa o feriu. Ele diz assim, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Vejam, alguém fere Lameque e Lameque o mata. Lameque é o perfeito exemplo de alguém que não segue a lei do talião, de olho por olho e dente por dente. Mas nós também somos culpados desse pecado. Quando alguém nos prejudica de alguma forma, a nossa intenção não é fazer algo além do que ela fez para nós. A gente nunca se satisfaz com justiça. A gente sempre quer mais. A gente quer fazer com que a pessoa sofra além do que ela nos fez sofrer. Mas há uma questão. O preceito de olho por olho, dente por dente, não poderia ser aplicado por pessoas individuais. Era aplicado somente aos juízes. Somente os juízes poderiam aplicar a lei do talião. No nosso caso, somente o Estado pode aplicar a justiça. O problema dos fariseus e escribas era que eles pegaram esse estatuto, esse mandamento, de olho por olho e dente por dente, e aplicavam nos seus relacionamentos. Mas eles não tinham o poder de fazer isso. Quem tem o poder de fazer justiça? O Estado, os magistrados, os juízes. Então, esse era o erro dos fariseus. Eles pegaram o princípio que era para os juízes e estavam aplicando nos seus relacionamentos. Então, se alguém fazia algo contra eles, eles se vingavam e faziam com que a pessoa sofresse da mesma forma. É isso que Cristo está combatendo. É por isso que Cristo, mais adiante, diz, não resistais ao perverso. Olha, não resistam a alguém que faz mal para vocês. Vocês devem agir de uma determinada forma. Porque a vingança não pertence a nós. A Escritura mostra que a vingança pertence a Deus. Levítico 19, verso 18, diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A vingança pertence a Deus. Então os escribas e fariseus estavam errando nisso. Eles estavam querendo aplicar justiça nos seus relacionamentos, sendo que olho por olho, dente por dente, só poderia ser aplicado pelos juízes, pelo Estado. Então Cristo diz, não resistam ao perverso. Resistir ao perverso, meus irmãos, é um termo que Cristo está usando de fazer oposição. De que se ele faz algo contra você, você vai lá e faz outra coisa. Você ativamente reage contra ele. Você se opõe a ele. Mas a reação dos discípulos de Cristo é diferente. Não é um espírito de retaliação. Os cristãos não têm um espírito de retaliação. De que alguém me faz algo, eu faço melhor ou pior. Eu faço mais. Não. Os discípulos de Cristo não agem assim. Eles não agem com vingança. Então, Cristo dá 4 ilustrações como o princípio de não resistência se dá na nossa vida. A primeira ilustração que Cristo mostra é de dar a outra face. Veja que coisa interessante, meus irmãos. Cristo diz, qualquer que te ferir na face direita, volta ele também à esquerda. Isso para nós é um pouco estranho de compreender, mas naquela época, uma das formas de demonstrar desprezo para com o outro era pegar o dorso da sua mão e bater na face direita da pessoa. Essa era uma das formas de demonstrar desprezo naquela época. E era uma das formas de demonstrar que você realmente não gosta da pessoa. Pensem numa forma de insulto que nós temos hoje.
mas uma forma ruim, muito ruim de insulto, de demonstrar verdadeiramente desprezo. Era isso para eles. Alguém bater com o dorso da mão na face direita era demonstrar desprezo. Não era somente um ato de violência, mas é demonstrar que você realmente odeia a pessoa. Então, Cristo está falando a respeito de dignidade. Pense em alguém que vai até você e fere a sua dignidade. Mostra desprezo para com você. O que é que você faz? Cristo diz, dê outra face. Cristo quer que nós tenhamos uma atitude de amor para com o próximo. Cristo não quer que nós nos vinguemos. Cristo não quer que nós pleiteemos pela nossa dignidade. Esse é o nosso problema, irmãos. Nós queremos pleitear pela nossa causa. Queremos mostrar para o mundo que nós somos algo muito bom. Nós somos o tal. Nós queremos dizer para as pessoas que nós não podemos ser desprezados, não podemos ser humilhados. Muitas vezes não queremos ser como Cristo, que foi humilhado e não disse nada, não revidou, não agiu com vingança. Cristo quer que nós abramos mão do espírito de retaliação, do desejo de vingança. Então, dar a outra face é o mesmo que não ser vingativo. É agir com amor para com o próximo. A reação dos cristãos deve ser de graça. Meus irmãos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nós imitamos o nosso Pai. E assim como Deus reage com graça e misericórdia, todas as vezes que nós pecamos contra Ele, assim nós temos que agir para com o próximo, mesmo que o próximo seja um perverso. É do perverso que Cristo está falando. Não está falando do nosso amigo. É fácil amar o nosso amigo. É fácil amar os nossos. Mas Cristo está falando do perverso. Ele quer que nós demos a nossa face ao perverso. Quer que demonstremos amor para com o perverso. Por isso que nós não deveríamos nos preocupar tanto com insultos. Se nós pregamos o Evangelho e somos insultados por isso, que seja. Se pregamos o Evangelho e dizemos que pecado merece condenação e que a pessoa deve colocar toda a fé em Cristo Jesus para que ela seja salva, e somos escarnecidos por conta disso, que seja. Não podemos revidar os insultos. Nós não pagamos da mesma moeda. Mas é claro, irmãos, Cristo não está ensinando que o cristão deve se abster das questões públicas, como eu disse. Cristo não está falando sobre alguém que é injustiçado, alguém que recebe que ele é agredido e por isso não pode ir à polícia ou algo do tipo. Não, ele não está falando sobre isso. Não está falando sobre crimes e agressões, mas está falando de desprezo que alguém demonstra para com o outro. Nossa posição não deve ser de vingança. E Cristo é o exemplo de alguém que não revidou. Imagine, meus irmãos, alguém que poderia reivindicar justiça era Cristo. E ele não revidou. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Diante de tantas injustiças, sendo escarnecido, naquela cruz, Cristo não abriu a boca para revidar os escarnecedores e os perversos. Qual é a nossa reação diante do perverso? Não revidar. Nós não revidamos os insultos. Nós permanecemos firmes no Senhor. Então, como reagir ao perverso? Primeira coisa, não revide os insultos. Segundo, sofra o dano. Sofra o dano. Vejam o verso 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Interessante porque esse contexto é um contexto judicial. Parece que alguém está demandando contra o outro, no sentido de processar mesmo, e essa pessoa tem a intenção de tirar a túnica do outro. É interessante nós pensarmos na cultura da época, porque eles não tinham tantas roupas como nós temos hoje. Nós temos um guarda-roupa, nós podemos abrir e escolher qual peça de roupa eu vou usar hoje. Mas eles não tinham esse privilégio naquela época. Eles tinham poucas roupas. E a túnica era a roupa de baixo. Eles tinham a capa e a túnica, que era a roupa de baixo. E Cristo está mostrando que se alguém quer demandar contigo e tirar a sua roupa mais básica, ou a única que você tem, qual é a sua reação? Diante do perverso que está fazendo isso com você, o que é que você faz? Pleiteia? Briga? Tem um espírito vingativo? De retaliação? É olho por olho? Dente por dente? Não.
dá outra capa. Meus irmãos, isso é totalmente contra tudo aquilo que o mundo quer. Nesses casos, o mundo nos diz que devemos ir à justiça, pleitear, arrumar as melhores formas de colocar essa pessoa em um estado difícil, em uma complicação. Mas a ética do reino, a ética de Cristo, é um paradoxo para nós. Alguém quer tirar algo de você? Dê outra coisa para ela. Faça além do que estão pedindo a você. E a capa também era um item muito importante. A capa não era somente um adorno, uma peça extra, mas era também o cobertor do judeu. O judeu precisava da sua capa para se proteger do frio. E veja, Cristo quer que o seu discípulo dê as suas coisas mais básicas e não se vingue. Por isso, os cristãos devem estar preparados para perder tudo em favor do reino. É por isso que nós não devemos ser apegados, não devemos ter apreço às coisas deste mundo. Porque se o perverso quiser algo de nós, nós podemos até mesmo dar para eles. Não nos falta. Não podemos ser pessoas que se apegam aos bens materiais. E devemos, irmãos, suportar com alegria as nossas perdas. Suportar com alegria. Você perdeu um carro? Alegre-se. Você perdeu algo importante? Alegre-se. Porque você já tem o melhor de tudo, Cristo. Irmão, só quem tem Cristo pode perder qualquer coisa. Só quem tem Cristo pode abrir mão de tudo. Só quem tem Cristo pode abrir mão da sua vida. Ele não liga. Por quê? Porque ele tem a melhor de todas as coisas. O Deus Filho, que se encarnou, morreu por nós. Morreu pela igreja. Que se colocamos a nossa fé nele, somos salvos na sua pessoa. Quando temos a Cristo, meus irmãos, nós não nos importamos com perdas materiais. É por isso que devemos ser mais preocupados com o ódio no nosso coração, com o desejo de retaliação, do que com os nossos bens. Às vezes nós nos preocupamos mais com essas coisas do que com o nosso coração. E Cristo, sendo o bem mais precioso que temos, não pode ser tirado de nós. Vejam, isso não é um conforto? Nada pode nos separar do amor de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nenhuma criatura, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos tirar da mão do Senhor. Nós temos a Cristo eternamente. O diabo não pode nos tirar. O nosso pecado não pode nos tirar de Cristo. Cristo é nosso. E nós somos dele. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Então, se tivermos que sofrer o dano, se tivermos que perder bens materiais, tá bom, nós perdemos. Porque não podemos perder o principal, o melhor de tudo, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a segunda coisa, meus irmãos. Como reagir ao perverso? Primeiro, não revide os insultos. Segundo, sofra o dano. Terceiro, pague o mal com o bem. Pague o mal com o bem. Vejam o verso número 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Agora a figura muda um pouco. Nós não estamos mais no tribunal. Não existe uma contenda a respeito de algum bem material, mas fala sobre liberdade. Fala sobre disposição também. Muito interessante, imagine alguém que pede para que você faça algo e você faz além do que a pessoa está exigindo. Mas essa pessoa não é o seu amigo. É o perverso. E Cristo está dizendo, se ele quer que você ande 1 milha com ele, ande 2. E o interessante, irmãos, é que nos tempos do Novo Testamento, os soldados romanos tinham o direito de exigir esse serviço dos judeus. Os judeus eram um vassalo, era um povo subjugado pelo Império Romano. Então, o Império Romano tinha o direito de exigir que um judeu caminhasse 1 milha. Mas não era fazer uma caminhada. Vamos caminhar comigo? Vamos. Não era isso. Não é somente caminhar, mas é caminhar levando os seus equipamentos. Então imagine um soldado romano chegando até você, exigindo que você ande com ele 1 milha. E 1 milha é o equivalente a 1,5 km. E você vai ter que carregar seus equipamentos e tudo aquilo que ele quer. E Cristo está falando, se alguém pedir isso a você, você anda mais 1 milha. Exemplo disso é Simão Cirineu. Se vocês se lembram, quando Cristo estava indo para ser crucificado,
Os soldados romanos pediram para que um homem carregasse a cruz. E por que ele carregou? Porque ele estava sob essa diretriz. Ele deveria carregar a cruz, porque era um dever dele. O Império Romano pode exigir isso dos judeus. E os judeus odiavam essa prática, porque todas as vezes que eles faziam isso, eles estavam demonstrando que eram subjugados de Roma. Eles estavam sob o domínio de Roma. Isso demonstrava humilhação. Eles estavam sendo humilhados porque eram um povo vassalo, um povo subjugado pelo Império Romano. Mas o judeu, discípulo de Cristo, deveria andar mais uma milha para demonstrar que ele não está sob o domínio de Roma. Ele está sob o domínio de outro rei, de outro imperador. Então, quando algum perverso nos manda fazer alguma coisa, nós podemos até fazer mais. Se ele nos dá algo ruim, algo mal, nós pagamos com bem. É isso que o discípulo de Cristo faz. Paga o mal como bem. Paulo também ecoa o ensino de Cristo, dizendo: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Meus irmãos, fazer o bem é um esforço. Você deve se dedicar a isso. Porque a nossa natureza não é de fazer o bem a quem nos faz o mal. Nosso desejo é de vingança, desejo de retaliação. Queremos que o outro sofra. Mas Cristo quer que pagamos o mal com o bem. Paulo também diz: no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. E todos os homens estão incluídos até mesmo os perversos. Ele continua dizendo: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se o perverso faz algo contra você, descanse em Deus. Deus é quem vai retribuir as obras dele. A vingança pertence a ele. Mas Paulo não para por aí e ele continua. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo está com sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos, algumas pessoas pensam que isso é utopia. Como é que nós podemos reagir dessa forma aos perversos? O perverso faz algo de horrível contra mim. Como é que eu posso pagar o mal com o bem? A resposta é que nós fazemos isso na força do Espírito Santo. Em nós não reside poder algum para fazer isso. Porque a nossa natureza é contrária. A nossa natureza quer retaliação, quer justiça. Podemos olhar para a história bíblica e ver vários homens que cumpriram isso. Lembrem-se de José. José que foi traído pelos seus irmãos. Foi injustiçado, vendido por eles. E ao se tornar o governador do Egito, tendo a possibilidade de puni-los, ele resolve perdoá-los e cuidar deles. Lembre-se também de Davi, que foi perseguido por Saul diversas vezes. E quando ele teve não somente uma, mas duas oportunidades de matá-lo, Davi não fez. Lembre-se também de Estevão, em Atos, quando ele pregou e aquelas pessoas começaram a apedrejá-lo. E no momento em que ele estava sendo apedrejado, ele orou pelos seus executores. Lembre-se de Cristo, na cruz do Calvário, sendo escarnecido. Ora, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lembrem-se dos nossos pecados que mataram a Cristo. Cristo estava naquela cruz recebendo o mal do nosso pecado, mas ele também estava pagando o mal com o bem. E hoje nós temos a salvação no nome dele. Cristo é o exemplo, meus irmãos, de alguém que paga o mal com o bem. E nós somos chamados a imitá-lo. Devemos fazer como ele fez. Se o perverso nos dá mal, nós pagamos com o bem, porque nós servimos o nosso Senhor. Essa é a terceira coisa. Como reagir ao perverso? Primeiro, não revide os insultos. Segundo, sofra o dano. Terceiro, pague o bem com o mal. Pague o mal com o bem. Em quarto lugar, meus irmãos, seja generoso. Vejam o verso 42. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. A quarta figura que Cristo usa é uma figura muito simples. Alguém pede, você dá. Alguém está precisando de alguma coisa que você pode emprestar?
não vires as costas. Os discípulos de Cristo não devem negar algo àquele que precisa, mesmo que essa pessoa seja perversa. Como eu disse, já que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa imitá-lo. E nós devemos lembrar do que é dito em Tiago, capítulo 1, verso 5. É dito, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Veja, assim como nós que necessitamos de algo, pedimos a Deus e Deus nos dá, sem impedimentos, com muita generosidade, nós devemos fazer o mesmo para com os outros, para com os perversos. O perverso precisa de algo e nós podemos ajudar, ajudemos. Aquele que escarnece de nós, nos insulta, nos dá o mal todos os dias, precisa de algo, o que é que nós fazemos? Ajudamos. Nós pagamos o mal com o bem. Generosidade e bondade devem ser vistas no seguidor de Cristo. Paulo diz assim, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos os homens. Meus irmãos, todos os homens, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós fazemos o bem a todos. Assim como Deus, na sua graça comum, dá chuva aos ímpios, dá sabedoria aos ímpios, levanta o seu sol sobre os ímpios, nós também devemos buscar abençoar os outros. E o cristão não pode ter um amor com segundas intenções. O cristão deve ter um amor desinteressado, uma bondade abnegada. Sabe quando alguém faz muitas coisas boas para você e você desconfia que ela tem uma segunda intenção? Talvez a pessoa queira algo em troca. Mas o nosso amor para com o outro não é assim. Nós não abençoamos o outro esperando algo. Nós abençoamos porque Deus fez assim conosco. E não é verdade que o mesmo acontece com Deus e conosco? Deus nos abençoa, meus irmãos, sobremaneira, mesmo sabendo que nós não podemos pagá-lo de volta. Vejam que coisa, Deus nos abençoa todos os dias, mesmo sabendo que nós não podemos pagá-lo de volta. E nós somos chamados a imitá-lo. Nós devemos fazer o mesmo que ele. Abençoar os ímpios, mesmo sabendo que eles não vão nos dar nada em troca, nem mesmo um muito obrigado. Nós devemos abençoar, sem fazer acepções de pessoas. Se alguém precisa de algo, a gente ajuda. Mas se eu posso somente emprestar, ou se eu estou em condições somente de emprestar, eu também empresto. Mas a palavra de Deus diz que devemos emprestar sem usura, ou seja, sem cobrar juros da pessoa. Não é que eu empresto R$5 para você, que é perverso, e depois você me deve R$10. Não. Empresta 5, volta 5. Sem usura. E o que é requerido de nós, meus irmãos, é que nós assumamos o ônus em relação ao outro. Se nós vamos dar alguma coisa para o outro e nós seremos prejudicados nesse relacionamento, que seja. Mesmo que saiamos prejudicados, nós devemos buscar amar o nosso inimigo. É deixar de lado os nossos direitos, a nossa liberdade, para beneficiar o outro. Não é somente amar os que nos amam. Porque os nossos bens materiais são todos instrumentos para abençoar o outro. Por isso, nós não podemos ser apegados aos nossos bens. Devemos ser assim como Deus é, que dá as coisas liberalmente, sem impedimentos. Então, use o seu dinheiro para a glória de Deus. Ajude quem precisa. Use os seus bens materiais para a glória do Senhor. Imite a Cristo. Imite o nosso Senhor, o nosso Deus Pai. Abençoe os outros, mesmo que o outro seja o ímpio. E não espere nada em troca. Talvez você não vá receber nada, mas tenha alegria, porque você está imitando o nosso Senhor. Meus irmãos, muitos não gostam desse texto, dessas falas de Cristo, porque faz com que nós nos pareçamos, como nós dizemos, capacho dos outros. Faz com que nós nos pareçamos fracos. Mas a verdade é que Cristo não está falando de fraqueza. Ele está falando de força. Meus irmãos, é requerido uma força muito grande para amar os inimigos. É fácil amar os que nos amam. É por isso que Cristo não está falando de fraqueza, mas está falando de força. Quando nós amamos o nosso inimigo, estamos demonstrando a força de Deus que está em nós. Se alguém faz algo a nós, não temos uma atitude de vingança,
não retalhamos, não é olho por olho, não é dente por dente. Nós damos amor, somos generosos, nos preocupamos mais com o outro. Mas o nosso pecado é que nós queremos sempre sair bem na situação. Nós não queremos ser prejudicados. Nós pensamos, olha, se eu fizer isso a esse homem, e esse homem é perverso, eu vou sair prejudicado na situação. Mas Cristo não se importa com isso. E o cristão não pode se importar com os seus bens materiais. Ele deve se importar em imitar o nosso Senhor. Nós nos preocupamos mais com a nossa dignidade do que em servir. Olha, se eu for servir aquele perverso, eu estarei abdicando da minha dignidade, vai ser humilhante para mim. Não foi humilhante para Cristo nos servir? Servir o povo dele? Nós somos chamados a imitá-lo. Nós temos mais preocupação em ser beneficiados do que servir. Essa é a nossa preocupação. Quanto que eu vou ganhar com isso? Olha, eu vou sair por cima dessa situação? Meu status vai ser prejudicado? É assim que nós pensamos. Mas Cristo quer que nós sirvamos. Não servir somente aqueles que são os nossos amigos, mas os nossos inimigos também. Lembrem-se, meus irmãos, que no verso 20, no capítulo 5, Cristo disse assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Os escribas e fariseus amavam aqueles que o amavam. Os escribas e fariseus tinham um amor de acepção de pessoas. Eles escolhiam quem eles queriam amar, quem eles queriam abençoar, quem eles queriam servir. Mas nós, que temos uma justiça superior a deles, amamos até mesmo os nossos inimigos. Nós amamos até mesmo o perverso. O perverso desprezou, bateu em nossa face direita, nós damos à esquerda. O perverso quer nos tirar a túnica, nós vamos além, nós damos até mesmo a capa. O perverso quer que nós andemos 1 milha com ele, nós andamos 2. O perverso quer algo de nós, ele quer algo emprestado de nós abençoamos. Porque nós estamos imitando nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero concluir recapitulando como reagir ao perverso. Primeiro, não revide os insultos. Segundo, sofra o dano. Terceiro, pague o mal com o bem. E quarto, seja generoso. E mais uma vez eu quero falar do exemplo de Cristo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 22 a 24, Pedro diz assim acerca de Cristo: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Deus quer que nós saiamos daqui, façamos o bem a todos, amemos, assim como Cristo nos amou. E Cristo nos amou no tempo em que nós ainda éramos pecadores. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas Deus, a seu tempo, enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, mesmo que nós éramos inimigos, pecadores. Que Deus cuide do nosso coração, meus irmãos. Que Deus nos ajude a colocar tudo isso em prática. E que saibamos que é na força do Espírito que nós conseguimos. E que a glória seja totalmente do Senhor. Amém. Meus queridos, nós vamos entoar o hino 303, Pendão Real. Tenhamos em mente o que nós ouvimos para colocar em prática. Cantemos ao som do instrumental. Pendão real vos entregou a vós, soldados seus, corajosos pois em tudo defender, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei
o seu perdão, firme sempre até morrer. Eis formados já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venha ver sempre não, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venha ver seu peitão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos ativos fiéis a seu real peitão, os que na vitória colhem os lauréis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venha ver o seu peitão, firme sempre até morrer. Oremos, meus irmãos. Santo Deus, nosso Pai Celeste, nós queremos declarar mais uma vez, Senhor, que estamos prontos para servir-te, mesmo que isso custe a nossa vida. Nós somos chamados a imitar Cristo Jesus, aquele que não revidava quando era ultrajado, aquele que não fazia ameaças quando era maltratado. Ajuda-nos, Senhor, a não ter medo da humilhação. Ajuda-nos a não ter medo quando a nossa dignidade for colocada em xeque. Ajuda-nos, Senhor, a servir-te com consciência tranquila e coração firme no Senhor. Ajuda-nos a renunciar a nós mesmos, a carregar a nossa cruz e fazer a tua vontade. Senhor, nós sabemos que em nós não há força para isso. Nós não conseguimos. Pela nossa vontade, queremos nos vingar do outro. Nós queremos fazer justiças com a nossa própria mão. Por isso, Senhor, perdoa-nos e ajuda-nos a fazer tudo conforme a tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor porque nós temos a exortação que vem de ti e também temos o encorajamento de que o Santo Espírito está em nós e que nos capacitará a agir de acordo com a tua santa vontade. Obrigado, Senhor, porque temos a plena certeza de que o Senhor nos ouve e que atende às nossas orações conforme as nossas necessidades. Oramos e glorificamos o teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora de paz, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as excelsas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.